Olá, cartoleiros e cartoleiras, tudo bem com vocês? Estamos aqui para as dicas de mais uma rodada. É isso mesmo, o Brasileirão está na sua quarta rodada. Estamos aqui para falar com vocês alguns nomes bons, né? Na verdade, o nosso top 5 de cada posição. E vamos lá, bora começar com os goleiros. É isso mesmo, no gol, não posso deixar de citar, a meu ver, o nome que será mais escalado na rodada, que é o goleiro Cássio do Corinthians. Sem dúvida um grande goleiro, bastante decisivo. E o Cássio, ele tende a não sofrer grande perigo no gol aí, já que o Corinthians recebe em seus domínios um frágil Curitiba que ainda não marcou gols na competição e que ainda não venceu. Então eu acredito sim na grande probabilidade do Cássio de segurar esse G. Tá aí como um bom nome também o goleiro Marcelo Lomba, do Inter. O Inter também é um dos grandes favoritos da rodada, recebe em seus domínios o Atlético Goianiense e acredito sim que a defesa do Inter não sofra gols também na competição, tá? Vamos ficar de olho porque o técnico do Inter disse que pode poupar alguns nomes, tá bom? Mas o Lomba, ele tá desvalorizado, então tende a ser também um bom nome para valorizar e quem sabe segurar o SG e aparecer com uma ou duas defesas difíceis. Bora torcer para isso, né? Vou citar também o Fernando Praz, do Vozão, sim, do Ceará. O Ceará, ele recebe no Castelão o Vasco, que saiu, né, vitorioso no confronto diante do São Paulo, e acredito sim que o Praz é um bom nome, visando principalmente defesas difíceis, tá bom? Também está desvalorizado, então é um excelente nome para valorização. E é baratinho, então cabe no bolso de todo mundo. O Santos do Atlético Paranaense entra aí como quarto nome, né, nas minhas indicações, já que ele pode ser bastante exigido em confronto contra o Palmeiras. O Furacão recebe em seus domínios, na Arena da Baixada, o Verdão, que foi, né, uma decepção na última rodada para a maioria dos cartoleiros. Mas eu acredito num confronto bastante disputado e acredito sim que o Santos possa ser exigido, tá? E vou fechar o setor falando de nada mais, nada menos que Diego Alves. O goleiro do Flamengo decepcionou milhares de cartoleiros ao ser expulso no jogo. Foi uma verdadeira tragédia para o Flamengo, né? A derrota para o Atlético Goianiense fora de casa. É isso mesmo, Diego Alves foi expulso de maneira infantil, negativou horrores e essa negativada é bastante positiva nessa rodada. Por quê? Porque ele tende a valorizar bastante nessa rodada. Então tá aí como um bom nome diante do Grêmio. Acho sim que o Flamengo, né, recebe, né, no Maracanã o Grêmio. Tende a ser para mim um grande jogo, um grande confronto, bastante disputado. E o Diego Alves pode aparecer aí e ser bastante exigido, tá bom? Tá aí como um bom nome pra rodada. Bom, galera, já pra zaga, o primeiro cara que eu escolhi foi o Cuesta, óbvio, que é um dos mitos aí da nossa zaga, do nosso querido Cartola. Apesar de ter tomado alguns gols do Fluminense de pênalti, eu acredito sim que ele seja uma boa opção. A defesa do Inter não é uma defesa que costuma vacilar, como aconteceu no jogo passado. E o Cuesta é um mito, todo mundo sabe, não tem como deixá-lo de fora. Ainda mais levando em consideração que é o jogo-chave da rodada. Então, acredito sim que ele é uma ótima opção. O outro jogador que eu escolhi foi o Alex dos Santos. Por que o Alex dos Santos? Porque, primeiramente, eu não vejo o Sport como um favoritaço, mesmo jogando em casa, né? Eu não vejo que o Sport seja superior ao Santos. O Santos mostrou aí que deu uma melhorada, que tem crescido dentro de campo, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então, acredito sim que o Santos tem a possibilidade de segurar o SG, levando em consideração ainda também que o queridinho custa apenas uma cartoleta, ou seja, uma ótima opção para valorizar. O outro jogador que eu vou citar é o Rodrigo Caio, do Flamengo. Galera, por que o Rodrigo Caio do Flamengo? Porque o Flamengo mostrou que deu uma melhorada aí na defesa. Jogo passado não tomou gols. E além disso, o Rodrigo Caio é um jogador que quando ele joga como zagueiro, e não quando inventam de colocá-lo na lateral, ele costuma fazer alguns desarmes. Então acredito sim que ele seja uma boa opção. Além disso, também é uma opção mais viável, não é tão cara. O outro jogador que eu vou citar é o Gil, do Corinthians. Pra mim é o jogo-chave da rodada, enfrenta o Lanterna dentro de casa e é a oportunidade perfeita pro Timão fazer as pazes aí com a sua torcida. Então acredito sim que seja uma boa opção. O Gil tá muito barato, é uma ótima opção para valorizar. E além disso, a gente espera que ele volte a ser aquele mito do Cartola, da zaga, das roubadas, das antigas roubadas de bola, como ele era antigamente, né? E o último jogador que eu vou citar é o Léo Ortiz, do RB Bragantino, que já tem 3 gols esse ano. Além disso, o RB Bragantino enfrenta o Fluminense.
Fluminense este que fez apenas 4 gols em 7 jogos desde a volta da pandemia. Então pode ser sim que ainda consiga garantir, quem sabe, um possível SG, beleza? Bora lá para os nossos laterais. Não posso começar deixando de citar o queridinho Saravia. É isso mesmo, ele tomou até o posto do Marcos Rocha. O Saravia vem desarmando Deus e o mundo, tem uma média excelente de 11,53 pontos e 21 desarmes em 3 jogos. Mas como eu disse, olho na escalação do Inter, porque o técnico falou que pode poupar alguns nomes, mas ele tá aí como um ótimo nome na rodada, porque ele vem pontuando de forma bastante constante e ele atua bem na parte defensiva e na parte ofensiva do Colorado. Moisés, em contrapartida, é uma opção mais em conta, mas tá aí como um bom nome porque tem chances de SG e também tem alguns desarmes, apesar de ser mais faltoso, tá bom? Vou falar também do Sid Clay. O Sid Clay é um ótimo nome para rodada, porque tem chances de SG, e o Corinthians, né, tem grandes chances, como eu disse já, de segurar o SG diante do Coxa, que não marcou no campeonato, não venceu, e acho sim que é o favorito da rodada ao lado do Inter. É um jogo, né, um jogo bastante importante para o Corinthians vencer. O Corinthians está animado aí, conquistou pontos importantes, um ponto importante diante do Grêmio. O lateral do Corinthians, o Sid Clay, tem uma média de 7,20 pontos e conta com 9 desarmes em 2 jogos. Então, é sim um excelente nome para a rodada. Vou indicar um nome, não é visando SG, mas tá aí como um excelente nome também para desarmes. O Sander. Quem joga Cartola há muito tempo conhece o Sander de outros carnavais. É uma boa opção, como eu já falei, principalmente por causa dos desarmes. O Santos é um time que cede muitos pontos, né, nas laterais do campo, principalmente porque conta com o Marinho, o Soteldo, que acabam cedendo pontos para os laterais, e o Sander é um excelente lateral no quesito roubadas de bola antigamente, hoje desarmes, né? Ele, então, tá aí como um bom nome, mas não visando SG, tá? Visando desarmes. Porque eu acredito sim que a defesa do Sport é uma defesa bastante frágil, pode levar gol sim do Santos, tá bom? E vou fechar o setor indicando o Reinaldo. Sim, King Naldo errou pênalti, voltaram, converteu, mas ele é sim uma boa opção para a rodada. Tem uma excelente média, dono das bolas paradas do São Paulo, tem um gol e uma assistência na competição até o momento, tem uma média de 9,80 pontos. Isso é muita coisa. Tem chances de manter o SG sim, diante do Bahia. E o Tricolor tá precisando convencer, né, gente? Cá pra nós, o São Paulo perdeu bons pontos aí nos 3 primeiros jogos. E acho sim que em casa, diante do Bahia, tem tudo pra fazer um grande jogo e fazer as pazes aí, né, com as vitórias. E é isso. O primeiro meia que eu escolhi para essa rodada foi o Daniel Alves. Joga em casa e acredito sim que jogando em casa ele seja uma boa opção. Além disso, ele vem desvalorizado, então é uma ótima opção para quem deseja ganhar cartoletas. E ele tem uma média de 3,5 desarmes por jogo. Então sim, Daniel Alves é uma boa opção. Não só visando gols, não só visando os scouts principais, como também visando desarmes, faltas sofridas. Além disso, ele bate algumas faltas, então acredito sim que ele seja uma ótima opção. O outro jogador que eu vou citar é o Galhardo, do Internacional. Bom, galera, o Internacional perdeu o Paulo Guerreiro. Infelizmente, ele acabou se machucando e tá fora dessa temporada. Mas, de toda forma, tem um Galhardo ali que pode aparecer muito bem. Já tava jogando mais ofensivo. Com a saída do Guerreiro, vai jogar mais ofensivo ainda. Então, acredito sim que seja uma boa opção, ainda mais enfrentando em casa o Atlético Goianiense, beleza? O próximo jogador que eu vou escolher é o Arrascaeta. Bom, quem escolheu o Arrascaeta rodada passada mitou, foi muito bem, e acredito sim que a fase dele tenha voltado. Eu acredito sim que essa questão do Flamengo estar mal nos primeiros jogos é mais por questão de adaptação do estilo de jogo do técnico, mas agora, com essa primeira vitória no Brasileirão, acredito sim que o Flamengo vá pra cima e marque seus golzinhos, fazendo com que a gente imite novamente com a Arrascaeta. Lembrando que a Arrascaeta não é uma boa opção para valorização, beleza? O próximo jogador que eu vou escolher é o Bosquilha. O Bosquilha é um jogador que não aparece tanto como o Thiago Galhardo, por exemplo, porque ele joga um pouco mais para trás. Mas ainda assim continua sendo uma boa opção, ainda mais levando em consideração que, querendo ou não, é o jogo-chave da rodada. A gente espera que o Atlético Goianiense não surpreenda de novo. E além disso, o Internacional, quando joga em casa, costuma jogar de uma forma mais ofensiva. Aquele jogo de ontem realmente
Infelizmente, a gente meio que desconheceu o Inter, mas acredito sim que ele possa pintar aí como uma ótima opção, beleza? O último jogador que eu vou citar da posição vai ser um voto de confiança que eu vou estar dando, até porque a pessoa não tem outra opção senão ir bem, senão a torcida vai arrancar a cabeça dele, que é o Luan do Corinthians. Jogando em casa contra o lanterna do campeonato, acredito sim que ele seja uma ótima opção. E acredito ainda que ele possa ir desencantar e fazer a alegria dos corintianos. Infelizmente, a alegria dos corintianos, minha tristeza, mas não no quesito do Cartola, beleza? Agora bora para o ataque. Vou começar citando o Jô. É isso mesmo, é uma unanimidade da rodada. Creio que vai ser um dos atacantes mais escalados, em razão principalmente dessa fragilidade já citada da defesa do Coxa, que vem tomando gols em todos os jogos, e o Jô tem um gol e uma assistência em 2 jogos, e está desvalorizado, então além de pontuar, tende a dar cartoletas para nós cartoleiros que ainda estamos visando isso nessa 4ª rodada. O Gabigol. Sim, o Gabigol. Inclusive foi meu capitão na última rodada e decepcionou. Mas cá pra nós, Gabigol tem crédito, né, gente? É um excelente nome pra rodada. Como eu disse, eu acredito que vai ser um confronto, um grande confronto, pra mim, um dos melhores confrontos da rodada, o Flamengo versus o Grêmio. Mas acho sim que o Gabigol pode finalmente desencantar. Ele vem fazendo 3, 4 pontos sem o scout principal, que é o gol. Então, se balançar as redes, mita, tá? E o Flamengo, né, ele conquistou 3 primeiros pontos diante do Curitiba fora de casa, e acho que pode agora tá dando embalada aí, e o Gabigol tá aí como um bom nome. Ao lado de quem? Minha terceira indicação, sim, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique entra aqui como a minha terceira indicação por motivos dele. Gosta de jogo grande, gosta de confronto grande, confronto disputado, e acho sim que também é um bom nome. Eu acredito que Flamengo versus Grêmio vai ser um jogo com gols pros 2 lados, tá bom? E vou citar o Arthur, do Bragantino. O Bragantino, a gente tinha muita expectativa, né, do time do Bragantino, mas ainda não conquistou nenhuma vitória, né? Se eu não me engano, foram 3 empates. E o Bragantino vai receber em seus domínios o Fluminense. O Fluminense vem tomando gol em vários jogos, e acho sim que o Arthur é um bom nome, principalmente por ser bastante participativo, e ele tem uma média de 4,83 pontos. Então pode aparecer aí sendo acionado e aparecer bem com gols e com assistências. Para fechar o setor, eu poderia citar Marrone, citar outros nomes, mas eu vou continuar citando Di Marinho. É isso mesmo, o grande mito da 3ª rodada, com 23 pontos. Marinho vem pontuando bem sem os scouts principais. Na verdade, ele vem pontuando bem só com falta sofrida. O mito Marinho sofreu 22 faltas em 3 jogos. É muita coisa. Ele tem 2 gols da competição e 2 assistências. E acho sim que mesmo fora de casa, o Santos tende a fazer um jogo, um confronto, né, bacana com o Sport. O Sport tem uma defesa bastante frágil, bastante vulnerável. E acho que vai dar espaço para o Di Marinho aparecer e brocar, fazer muito gol. Só que, lembrando que ele é uma opção que valorizou muito na 3ª rodada, então tá aí como um bom nome para pontuar, porque acredito sim que vai desvalorizar, tá bom? É isso, galera. O primeiro técnico que eu vou escolher é o Coudet, do Internacional. Gente, como eu falei anteriormente, o Internacional tem um jogo chave da rodada. Então acredito sim que vai vencer com facilidade e que não vai tomar gol. Uma vez que o Internacional jogando em casa não costuma tomar muitos gols. Como eu falei anteriormente, o que aconteceu aqui no Maracanã foi uma coisa assim que eu realmente não esperava. Não imaginava que o Fluminense fosse ganhar do Internacional, mesmo levando em consideração que os 2 gols foram de pênalti, né? Mas de toda forma, acredito sim que o treinador do Internacional seja uma boa opção. O outro técnico que eu vou escolher é o Domenech, do Flamengo. Eu não sei falar o nome dele direito, eu acho que é Domenech. Essa rodada a gente tá um pouco escasso de técnico, então vale a pena apostar em técnicos em que os times são ofensivos e costumam fazer gols, beleza? Não seguindo tanto essa linha de raciocínio, mas esperando um possível SG, o próximo técnico que eu escolhi foi o do Corinthians, o Thiago Nunes. Acredito sim que o Corinthians vai conseguir garantir o SG jogando em casa, e levando em consideração também que o seu adversário, Curitiba, até agora não fez gol no Brasileirão. Na real, o Curitiba, se não me engano, não fez gol nos últimos 4 de 7 jogos, alguma coisa do tipo. Ou seja, realmente o ataque do Curitiba tá bem fraco. O próximo técnico que eu vou citar é o Diniz, do São Paulo. Gente, eu acho que jogando em casa, frente ao Bahia, que fora de casa não é lá aquelas coisas, o São Paulo pode sim
Bem que eu pedi uma pastilha. Dar a volta por cima, até porque depois da derrota, né, pro Vasco, os São Paulinos aí estão revoltados e eu me incluo nessa. Então eu acredito sim que o São Paulo possa dar a volta por cima jogando em casa e que ele seja sim uma boa opção, beleza? E fecha a posição com o Cuca do Santos. Bom, eu não acredito tanto assim no SG do Santos. Porém, o Santos se mostrou um time que voltou a ter aquele poderio ofensivo gigantesco. Então, acredito sim que ele seja uma boa opção visando gols. Não acho que possa manter o SG, mas acredito sim que ele é uma ótima opção. Porque, ao meu ver, como eu falei anteriormente, eu acho que tá valendo mais a pena escalar técnico pensando nos gols, né, que o time faz, do que na defesa em si. Tá bom? É isso, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Curtam, compartilhem. E não se esqueçam que a gente tá fazendo umas lives aqui meio que surpresas aqui pelo Meet. Então não deixem de acompanhar a gente pelas redes sociais, porque é lá que a gente informa quando tem, quando não tem e etc. Tá bom? É isso, gente. Boa rodada pra todo mundo. E até a próxima. Fui!